Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é João Vitor e eu sou interno de medicina. E hoje eu vim bater um papo com vocês sobre metodologias ativas e método PBL. No ciclo básico, quais são as melhores dicas, o que é que você tem que fazer, como se destacar, erros a evitar, coisas que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei na faculdade de medicina, tá? Então, logo de cara, o que seria uma metodologia ativa? Uma metodologia ativa, o próprio nome já diz, ela é ativa, diferente de passiva, que seria uma metodologia passiva. Você chegar, entrar na sala de aula, o professor ficar lá dando aquela aula. Beleza, na metodologia ativa não, é você que vai atrás do conhecimento. É você que tem que buscar ativamente aquele conhecimento. E aí, essa metodologia ativa, existe alguns ramos, e um deles é o PBL. O que seria o PBL? É o Problem Based Learning. Então, é o aprendizado baseado em problemas. O que é que acontece nisso? Eu vou te dar um problema, você vai identificar o que é aquele problema baseado nos seus conhecimentos prévios. Então, como funciona? Isso pode ser em modelo de tutoria, em modelo de APG. Você vai chegar numa sala e você vai ter aquela APG, que é um aprendizado em pequenos grupos. A metodologia ativa das faculdades da AFIA são todas voltadas para APGs. E o que são essas APGs? São aprendizados em pequenos grupos. Como vai funcionar? Você vai entrar numa sala, ou em qualquer tutoria que você for fazer, vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Você vai entrar numa sala e o tutor vai colocar lá um caso clínico, um caso problema, porque é o aprendizado baseado em problemas. Uma vez que chegou aquele problema lá, você vai ler junto com o seu grupo. Leu aquele problema, você vai identificar os problemas daquele caso. Por exemplo, eu te dou um caso lá de uma mulher que tem hipertensão, tudo mais, não sei o quê. E o foco da narrativa, o que é que o tutor quer que você estude em casa, é, por exemplo, fisiologia do sistema cardiovascular. Ou quer que você estude hipertensão, quando você estiver um pouco lá mais para frente, no ciclo clínico. Vamos supor que ele quer que você estude fisiologia. Então, você vai identificar os problemas. Ah, essa mulher tem hipertensão, né? O coração dela funciona diferente, funciona da mesma forma. Como assim pressão? A pressão é aonde? É nos vasos? Eu preciso estudar os vasos. Quais são os vasos que chegam no coração? Como é que eu vejo se essa pressão está alta ou baixa? Como é que funciona um ciclo cardíaco para eu saber o que é uma pressão alta? Como funciona eu ter um débito cardíaco alto? O que é um débito cardíaco? Como eu vou saber o que é um débito cardíaco sem saber o que é um ciclo cardíaco? Então, beleza, esses questionamentos vão surgindo ali. Obviamente, no começo é mais difícil, o tutor vai te guiando ali. Porém, ele não vai te dar respostas. Você vai ler aquele caso, o problema, e vai identificar os problemas. Então, você vai ler aquilo, você vai anotar os termos desconhecidos daquele caso. Funciona mais ou menos assim. Você lê o caso, anota os termos desconhecidos. Tem alguma palavra que eu não conheço? Tem algum termo técnico que eu não conheço? Beleza, você faz isso e aí você vai pesquisar. Geralmente, os tutores vão te dar um material para você pesquisar aquela palavra que você não conhece, ou ele até pode tirar a sua dúvida sobre as palavras desconhecidas. Uma vez que você fez isso, a partir do momento que você lê o caso, você vai identificar problemas. Não, essa mulher está hipertensa. Essa mulher, eu acho que ela está passando mal. Como é que está o coração dela? Aí você, beleza, levantou esses problemas. Depois você vai responder esses problemas. Aí você pode se perguntar, mas eu nem estudei, eu nem sei do que se trata, eu acabei de chegar, eu sou um aluno do P1, eu estou desorientado aqui. Como eu vou responder esses problemas? No primeiro momento, não importa essa resposta. Importa só que você tente responder com conhecimentos prévios que você tinha do ensino médio. Eu acho que a pressão está alta porque ela comeu muito sal. Tanto faz o que você vai responder, seus conhecimentos prévios. Ou então você pode dizer, eu acho que a pressão está alta porque o coração dela está bombeando muito sangue, ou coisa do tipo. Eu acho que a pressão está alta porque os vasos dela estão mais rígidos, ou coisa do tipo. Você pode falar baseado em seus conhecimentos prévios. A partir disso, você vai, junto com o grupo, identificar os objetivos. Bom, você identificou os problemas daquele caso e agora você vai para casa estudar aquilo. Mas estudar como? A partir de objetivos. E é o seu grupo que desenvolve aqueles objetivos. Obviamente, o tutor ele tem uma cartilha que ele vai te guiar para chegar nesses objetivos que ele quer que você vá para casa para estudar aquilo. Mas você, em seu grupo, discutindo esse caso, vai chegar nesses objetivos. Então, você fez tudo isso aí que a gente acabou de falar. E você vai pensar, nossa, eu preciso estudar a fisiologia do sistema cardiovascular para eu entender o que seria uma pressão alta. Beleza. E a histologia, beleza. Você vai estudar a fisiologia, mas como você vai saber quais são as células que fazem determinada coisa? Aí você pode colocar lá, estudar a histologia do sistema cardiovascular. Entender o ciclo cardíaco. O que é o ciclo cardíaco? Como assim ciclo cardíaco? Diástole, sístole. Vamos entender como funciona. E aí você formula esses objetivos. Então, cada caso clínico desse, cada problema desse, aprendizado baseado em problemas, é para você formular objetivos. Formulou os objetivos, você vai para casa e vai estudar aqueles objetivos, tá? E aí é onde muita gente se perde. Por quê? Quando você não sabe de nada, quando você está no começo do curso, você não sabe nem por onde estudar. E aí você elaborou aqueles objetivos. Eu tenho que estudar coração. Mas você vai estudar por onde?
Você vai estudar pelo cursinho do Enem que você assinava, você vai estudar por uma videoaula do YouTube, você vai assistir por um cursinho que você paga, você vai estudar por uma apostila de algum cursinho da residência que seu irmão mais velho tinha, que um primo tinha. Você vai estudar por livro? Qual livro? Você vai estudar fisiologia? Qual é o melhor livro? Você vai estudar pelo Guyton, pelo Silverton, pelo Tortora. E aí começa a loucura, porque todo mundo vai querer estudar por tudo. E não vai dar. Então, assim, já se acalme. Uma primeira dica de ouro é: não vai dar para você estudar tudo de todas as referências. Então, se você vai estudar fisiologia, pega o Guyton, estuda e pronto. Ah, João, mas ficou faltando isso, ficou faltando aquilo. O segundo momento dessas APGs é o quê? É o estudo em grupo, é o compartilhamento. Então, aquilo que você estudou, com que outra pessoa estudou, com que outra pessoa estudou. Você tem que garantir que nos seus estudos você contemple aqueles objetivos. Porém, não quer dizer que você vai ter que estudar por todas as referências, porque não vai dar tempo. Se você abre um caso na segunda, você já vai fechar esse caso na quinta. Se você abre na terça, você já vai fechar na sexta. Então, se você abriu segunda, você só tem segunda o resto do dia, terça, quarta e quinta até chegar a hora da APG de novo. Então você só tem esse tempo para estudar, por exemplo, a fisiologia do sistema cardiovascular, a histologia do sistema cardiovascular, a embriologia do coração. É um assunto gigantesco, você não tem como estudar tudo. E depois esses assuntos vão revisitando. Porém, quando você está no começo do curso, você não entende e fica desesperado, porque, meu Deus, como é que eu vou estudar tudo? Eu não consigo. E aí começa a gerar frustração. E a frustração é uma das principais coisas que acontece no estudante da metodologia ativa, no método PBL, porque ele se frustra, ele faz, meu Deus, eu não consigo dar conta de nada. Eu nem sei por onde estudar, como estudar. Eu nem sei se o meu estudo foi pouco, foi muito, foi bom, foi ruim. Porque não tem guia, é só aqueles objetivos. Aí de vez em quando você vai ter algumas palestras na faculdade, coisas do tipo. E depois você vai pegando a manha do que estudar e como estudar. Mas uma coisa que eu quero te dizer é acalma o coração, porque vai dar certo. Então vai estudando ali, com calma, tenta falar com um veterano quais são os melhores livros, se vale a pena estudar por um resumo de determinado assunto, entendeu? Inclusive, nesse canal, no MediClub, a gente tem a plataforma MediClub que oferece aulas e os materiais e artigos científicos e algumas questões para as APGs. Então, quem é da plataforma MediClub tem uma aula para toda a APG. Então, toda APG ele tem uma aula, um material, tudo direitinho. Por quê? É justamente isso. O aluno fica muito perdido sem saber por onde estudar, não sabe qual livro, qual resumo, qual artigo, artigo em inglês, artigo em português, qual a plataforma que eu pesquiso artigo. Principalmente no ciclo básico, no começo do curso. E aí a gente já oferece uma aula de qualidade, aulas grandes de 40 minutos, uma hora, para que tenha robustez de conteúdo. Porque no ciclo básico o que você precisa é de robustez de conteúdo da base mesmo. Você precisa entender base bem, para você entender depois a patologia. Não tem como você estudar fisiopatologia de alguma coisa sem entender a fisiologia. Tá? E isso vai muito de você ir atrás. Então, a metodologia ativa é para você ser ativo. Não seja o aluno escorado, porque isso pega muito mal. Então, todo mundo vai saber. Beleza, aí vamos voltar aqui, eu vou falar mais desse aluno escorado. Você foi na segunda-feira abrir esse caso. Na quinta você vai ter estudado, vai chegar na quinta com o seu materialzinho, em resumo, tarará, suas anotações, e vocês vão discutir. Todo mundo da sua mesa vai discutir o que vocês estudaram. Ah, eu estudei que o ciclo cardíaco é assim, é tal. Eu estudei que a eletrofisiologia do coração é assim, tem a fase do platô, aí vai entrar cálcio, e é assim que funciona. Pronto, todos os detalhes fisiológicos, fisiopatológicos, histológicos, dependendo do seu objetivo. Quando todo mundo compartilhar, vocês vão elaborar uma síntese, ou um mapa mental, ou o que o tutor guiar lá. Geralmente são sínteses ou mapas conceituais. Tá? E aí você vai ter o conhecimento daquilo. Porém, nesse momento, como funciona? Todo mundo vai estar lá compartilhando. Você concorda que se você não estudou durante esse período aí, que você abriu o caso até você fechar o caso, se você não estudou, você vai ficar perdido, porque vai estar todo mundo na mesa falando uma coisa que você vai estar entendendo grego. Porque o cara vai estar falando da célula, da abertura do canal. Ah, não tem um canal de sódio, tem um funny channel, tem isso aqui, tem a fase de platô, e depois despolariza, e aí vem do nó sino atrial para o nó do átrio ventricular. Aí você fica, meu Deus, o que é que os caras estão falando aqui? Por quê? Porque você não estudou. E como é que o tutor vai te dar nota? Ele vai te dar nota baseado no que você está conversando ali, do que você está falando, do seu conhecimento. Então é assim que ele vai te dar a nota. Quando você é o aluno escorado, por exemplo, o tutor chega, vê que você não falou nada, que você não trouxe material. Ele não vai te dar uma nota cheia. E existe outro aluno muito pior, eu acho, que é aquele aluno que quando o tutor chega, ele começa a copiar o que os outros alunos que estudaram falaram. Então ele repete a mesma coisa. E isso é muito ruim, porque você pode até enganar o tutor ali que chegou naquele momento, ou achar que enganou o tutor. Mas você não vai enganar seus colegas. Todo mundo vai saber que você é um aluno ruim, um aluno medíocre. Ninguém vai querer fazer grupo com você, ninguém vai confiar em você. E a sua reputação como médico, ou como interno, como estudante, ciclo clínico básico, vai ser construída a partir do primeiro período. Então você chegar preparado é muito importante.
você pedir ajuda, você não se escorar, você não querer copiar o que outra pessoa está falando, entendeu? Isso é muito importante, não ser escorado. Então você não precisa tentar resolver tudo, estudar tudo, mas você tem que chegar estudando, perguntar, e como é isso? Tu viu em que referência? Ah, não, eu vi pelo livro tal, eu vi pelo Silverton. Ah, eu estudei isso aqui pelo Guyton. Ah, eu vi nessa aula aqui, ó, essa aula aqui é muito boa, as referências que essa aula usou foram essas, entendeu? Tudo isso é muito importante para ir construindo a sua base e para ir construindo o seu nome na faculdade, para as pessoas saberem que você é uma pessoa inteligente, para vocês saberem que você é uma pessoa estudiosa. Ah, isso aqui eu vi, essa imagem aqui, ó, do Néter de anatomia tá muito boa. Entendeu? Essa aqui eu vi, não, essa aqui eu vi no Tortora, essa aqui eu vi no Junqueira. Você vai conhecendo a partir do passar do tempo os livros, as referências, o que é melhor, o que é pior, beleza? Mas aí não precisa ter desespero de estudar tudo por tudo. Você nunca vai conseguir estudar tudo, nunca, em momento algum. Mas você tem que estudar bem para você chegar a entender o que a pessoa está falando, porque aí você vai chegar com uma referência, a pessoa vai chegar com outra e você complementa o seu estudo, beleza? Se você é muito tímido, você tem que começar a treinar essa habilidade de falar, de conversar, de expor a sua visão, de dizer assim, ah, não, eu acho que tu tá meio errado nisso, porque eu vi nessa referência, que é assim, assim, assado, e a outra pessoa vai te refutar, e você vai refutar a pessoa, e assim vocês vão construindo os conhecimentos, entendeu? Então, não negligencie essas habilidades de estudo, de chegar preparado, de ter um bom material para estudar, estudar por uma boa aula, beleza? Isso é muito importante. Então, o que eu queria deixar de mensagem final nesse vídeo é, não seja um aluno escorado. Se você ficou com alguma dúvida de como funciona a metodologia ativa, o método PBL, o APG, coloca aí nos comentários. Eu vou deixar na descrição um link de um grupo que você pode tirar dúvidas comigo, certo? Vou deixar também o link da plataforma MedClub, caso você tenha interesse em ter essas aulas direcionadas para as APGs, os materiais, tranquilo? E a principal dica, a mensagem final é: não seja um aluno escorado, seja um aluno ativo, porque você já constrói sua reputação de agora, do P1, do P2, do P3. E isso vai refletir muito quando você for precisar de um professor para ser o seu orientador no TCC. Aí o orientador ele não vai querer aquele aluno que ele sabe que é ruim, porque ele conhece o aluno desde o P1. Ele vai querer um aluno bom, entende? Então, isso é muito importante. Seja a pessoa que estuda, a pessoa que procura, a pessoa que tem dúvidas, a pessoa que não se escora, não tenta copiar as coisas dos outros, porque isso vai sendo visto e vai somando uma reputação negativa para você. E aproveite a jornada. Vai ser difícil, mas vai dar certo. Todo mundo que já passou por isso sentiu a mesma coisa que você está sentindo no ciclo básico, no P1, P2. Mas aí você vai passar, você vai chegar no ciclo clínico, você vai fazer seu TCC, você vai chegar no internato, você vai se formar, como todo mundo faz. Então é só estudar, ter responsabilidade, entender que você não é um estudante de medicina, você é um médico em formação. Então tem essa responsabilidade. Beleza? Se você gostou do vídeo, comenta aí nos comentários alguma dúvida, um próximo vídeo com mais dicas de como se destacar na faculdade, se fazer, quer fazer ligas acadêmicas, se vale a pena ou não, se vale a pena fazer monitoria ou não. Coloca aí nos comentários e compartilha com um amigo, deixa o gostei, se inscreve no canal, que a gente tem aulas aqui também gratuitas e vou fazer mais vídeos sobre a faculdade de medicina.